Nem todo homem é vaidoso, mas se tem uma coisa que mexe com a autoestima de quase todos eles, é o quê? A calvície, né? E uma técnica que vem ganhando cada vez mais popularidade, gente, é o transplante capilar. Pra gente falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o médico cirurgião, o Dr. Guilherme Janke. Boa tarde, Dr. Guilherme. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. É uma satisfação estar aqui. É muito bom estar aqui para falar sobre transplante capilar, esclarecer dúvidas e falar de um assunto que eu adoro falar e adoro fazer também. Que maravilha, viu? É bom porque a gente tem um público legal, os homens e também as mulheres, né, que nos assistem. Às vezes o marido, né, tá com uma calvície aqui, outra ali. Às vezes tem medo de fazer o procedimento, às vezes não conhece as técnicas. Mas vamos lá, doutor. Os homens, de fato, eles têm se preocupado mais com a imagem e procurado o transplante? Conta pra gente. Realmente, faz um tempo já que o transplante capilar ele perdeu aquele estigma, aquela coisa que antigamente se tinha do transplante capilar ser algo que deixava estranho o cabelo. Às vezes as pessoas falavam antes, nossa, você vai fazer um transplante capilar? Naquele intuito de que, nossa, vai ficar estranho, não vai ficar legal. Hoje em dia, com as técnicas novas, o jeito que a gente emprega o transplante, as pessoas perguntam para os outros, por que você ainda não fez um transplante capilar? Vai ficar tão legal, vai ficar tão bom. Evoluiu tanto a coisa que a gente consegue naturalidade e densidade a ponto de entregar resultados muito fantásticos, muito legais. E para quem que é o transplante capilar? Porque ali eu falei a questão da calvície, né, o público masculino e tal, mas também tem o público feminino que às vezes, talvez é mais raro acontecer, mas também fica com alguma marcação ou outra, né, faltando cabelo. Tanto para o público masculino quanto feminino, doutor? Tanto masculino quanto feminino. A gente opera muito mais homens, é muito mais comum isso, mas o que acontece? Existem principalmente duas indicações para mulher para cabelo. Quando a gente fala em transplante capilar para mulher, a gente fala em possibilidade de rebaixamento de testa, testas mais avantajadas a gente consegue fechar um pouquinho, de nascimento mesmo. E calvície feminina também, a gente consegue melhorar esse padrão. Agora, um transplante feminino que está entrando em muita evidência agora é o transplante de sobrancelha. Nossa. A gente consegue refazer da naturalidade, colocar os fios na direção, ficam muito, muito, muito naturais mesmo. Consegue preencher falhas e desde recriar uma sobrancelha do zero. Olha só que maravilha, inclusive a gente está vendo algumas imagens na tela para vocês em relação à sobrancelha, porque é algo também que mexe com a autoestima da mulher, né, gente? Muitas vezes, lá atrás, o procedimento que estava na moda era aquele, depois era aquele outro, aí vai tirando com a pinça, vai tirando. Quando vê, ficou com aquela perninha só lá na sobrancelha, às vezes nenhum pelinho mais, né, doutor? Exatamente. Aí fica pintando, não sabe o que fazer. Exatamente, vai perdendo, a gente fica refém da micropigmentação, vai perdendo densidade. E antigamente a técnica do transplante de sobrancelha ficava meio estranha um pouquinho, ele ficava um pouquinho arrepiadinho. Então hoje não, hoje a gente consegue empregar uma naturalidade que a sobrancelha fica realmente muito, muito, muito perfeita. Fica muito maravilha. Legal. Agora, outra coisa também que chama a atenção é que quando a gente falava em transplante capilar, as pessoas muitas vezes achavam que era coisa de quem, por exemplo, ia para fora do país, né? Tinha que ir para fora do país para fazer o tal do transplante capilar. Quais os avanços que a gente tem aqui que tem permitido que a popularização agora no Brasil do transplante capilar, doutor? Exatamente. Antigamente a Turquia era um centro de referência. A Europa pegou muito a Turquia como centro de referência e isso nos referenciou também para lá. A gente começou a estudar mais sobre o transplante aqui no Brasil, a gente conseguiu com que cirurgiões de experiência e de renome conseguissem entregar essa naturalidade que a gente vinha apresentando lá na Europa, e aí assim a gente conseguiu popularizar um pouco mais o transplante aqui. Hoje popularizou bastante até, então a escolha de profissionais ela tem que ser muito criteriosa, porque lá na Turquia, por exemplo, a gente já perdeu muita qualidade do transplante lá por essa popularização. Hoje, aqui no Brasil, isso vem acontecendo, infelizmente, e a gente vê alguns transplantes que não ficam tão legais. Por isso é importante de procurar um profissional que saiba o que está fazendo, tem experiência e vai entregar um resultado tão legal assim para a expectativa que o paciente realmente almeja ali de resolver o problema dele, né? Não criar, às vezes, um novo problema. Um novo problema, e às vezes é um problemão, né? Exato. E aí a gente fala de uma questão, gente, que legal que o doutor tocou nesse assunto, que a gente tem observado nos noticiários, né, algumas questões relacionadas à estética, de algumas pessoas não habilitadas fazendo tipos de procedimentos, né? Então, doutor, qual que é o profissional que ele está apto a realizar esse procedimento de forma segura, fazer o transplante capilar? O transplante capilar ele tem que ser feito por médico.
né? O médico tem que fazer o transplante capilar, não tem aquela necessidade de ser um dermatologista ou um cirurgião plástico, ele tem que ser um cirurgião, alguém apto que faça transplante capilar. Eu sempre digo que o melhor médico, o melhor cirurgião, aquele que mais, é quem mais faz transplante. Então, quem tem na prática isso como a única especialidade, a pessoa só faça isso. E aí ela faz muito bem feito. Existem, infelizmente, hoje no Brasil, muitas equipes que vêm fazendo transplante capilar em nome de médicos. E aí acaba acontecendo esses resultados que a gente vê por aí. Então, se você conhece o seu profissional, sabe que é ele mesmo que está exercendo o transplante, ele mesmo está colocando a mão ali, ele está fazendo o procedimento, ele teve uma formação, né, de excelência para ter esse resultado que você tanto almeja, aí sim, aí você pode ficar tranquilo, de olho fechado e relaxar, porque vai ter um resultado muito, muito, muito legal. Que legal. E em relação ao paciente, por exemplo, o que é preciso para fazer um transplante capilar? Esse paciente tem que estar com boas condições de saúde? Tem alguma coisa relacionada à restrição de idade, algo nesse sentido, doutor? A princípio, assim, ele tem que estar com boa situação de saúde, logicamente, porque é uma cirurgia estética, então a gente precisa ter a segurança em primeiro lugar. Isso eu sempre coloco para os pacientes. A segurança, ela vem por primeiro lugar. Não adianta a gente pensar que, eu tenho muita comorbidade, eu tenho isso, aquilo, eu vou fazer uma cirurgia estética, daqui a pouco a gente colocar em risco por conta de algo, né, estético, a gente cuida um pouco em relação a isso. Em relação à idade, ela teria um mínimo, um máximo. Geralmente a calvície, ela começa a atuar a partir dos 18 anos. Eu sempre trato os pacientes antes, porque eles precisam entender que eles precisam de um tratamento contínuo para manter aqueles cabelos também que eles ainda têm. O cara começa a abrir uma calvície na região, por exemplo, frontal ou uma coroa, e o resto do cabelo que ele ainda tem nessa região de topo, ele pode continuar perdendo. Então, ele tem que entender que o tratamento dele vai ser contínuo. Visto isso, com 20, 21 anos, a gente já pode começar a operar esses pacientes, sem problema algum. E ele entendendo essas particularidades. Idade máxima, a gente operou pacientes de 74 anos, 75, Nossa. Então vai muito do paciente. Tá bem de saúde, quer fazer aquilo lá, vai se sentir bem, vai melhorar a autoestima, a gente está lá para isso. Que maravilha! Agora, as pessoas também às vezes têm dúvidas, doutor Guilherme, em relação, por exemplo, Patrícia, mas quem que deve fazer, né? Aquela pessoa que só tem uma calvície pequena, né? Uma entradinha ou outra, algo aqui mais na nuca ou não. E para quem é careca total também pode fazer esse procedimento? Como que funciona? Tudo vai depender da área doadora do paciente e da área receptora. Eu sempre brinco que assim, a gente tem um número de mudinhas para tirar da área doadora. A área doadora é essa parte de trás. Essa parte de trás a gente nunca vai perder. Então a gente consegue tirar folículos daqui e transferir esses folículos para a área onde está cal. Se a gente tem uma conta que bate, porque um folículo, quando eu tiro da área doadora, ele é completamente retirado de lá. Ele sai com raiz e toda a estrutura dele e ele não volta a nascer mais aqui. Ele nasce agora onde a gente passou ele. É que nem eu tirar uma mudinha de planta e plantar em outro lugar. Então ela vai para outro lugar. Entendendo isso, a gente entende que tem um limite para se trabalhar e dependendo do grau de calvície da pessoa, a gente tem que organizar um pouquinho o planejamento cirúrgico para manter um grau de naturalidade, mas às vezes distribuir um pouquinho em tal região, em tal região. Outra situação também, a gente consegue tirar pelos do corpo, como barba e tórax. A gente consegue utilizar esses fios na parte da coroa, essa parte posterior, para cobrir essa região também. Então, poxa, tem uma calvície total, completa. Às vezes a gente usa folículos do cabelo para fazer a região frontal e da parte posterior a gente utiliza esses pelos corporais para poder cobrir. Fica um pouquinho diferente, mas mesmo assim dá uma naturalidade bem legal porque eles estão lá para trás. Então fica bem tranquilo. E a cirurgia em si, doutor, depois que é feita uma avaliação, enfim, daí é o dia da cirurgia. Como que é? É anestesia? O paciente dorme? Ele fica acordado? Como que é? O nosso modelo de cirurgia, ele funciona assim, o paciente chega cedo, a primeira coisa que a gente vai fazer é o planejamento cirúrgico junto com o paciente, que é pegar as medidas faciais, eu pego todas as medidas dele, meço todos os parâmetros, a gente tem condições de visagismo para fazer com que ele tenha parâmetros naturais de reconstrução, né? A gente também entende que o paciente só vai ficando mais velho e não mais novo com os anos. Então, não adianta a gente refazer aquela linhazinha baixinha quando ele tinha 16 anos, porque aquilo ali nunca mais vai acontecer. A gente tem que entregar um grau de maturidade e uma linha, uma entrada bem legal e bem bonita. Mas a gente faz a parte do desenho, analisa tudo e vai para o centro cirúrgico. Lá a gente começa fazendo uma anestesia local, então a anestesia é local e geralmente a gente opta por uma sedação via oral, que dá um grau de satisfação de solução para o paciente, para ele conseguir dormir durante todo o procedimento. Então ele vai sentir um pouquinho de desconforto nas picadinhas, tipo quando a gente faz anestesia de dentista, sabe?
Ele sente um pouquinho de desconforto, mas é algo bem sutil e bem tranquilo. E aí, com os comprimidinhos, ele dorme durante todo o procedimento e a cirurgia se transcorre bem tranquilo. No final... Agora, eu tenho certeza que uma das perguntas que todo paciente deve fazer para você, doutor, assim, né, que desperta, enfim, ainda está no hospital, é: e agora, o resultado? Quando é que eu vou olhar ali no espelho e vou ver a minha cabeleira, hein, doutor? Exatamente, isso é muito engraçado, até porque o que acontece? Todos os pacientes saem da consulta umas casquinhas, eles ficam uns 10 dias mais ou menos com pós-operatório na fase da higienização. Então a gente passa todo um protocolo para eles atingirem aquela fase bem legal. Com 15 dias mais ou menos, você enxerga como se tivesse raspado a cabeça na máquina 1. Fica uma coisa bem bonita mesmo, você já tem um vislumbre do resultado final. No final do primeiro mês, todos os fios transplantados eles caem. E aí o paciente tem um desespero total. No final do primeiro mês ele me liga: doutor, tá tudo bem? O meu deu certo mesmo? Eu tô achando que não foi, eu acho que não vai dar certo. Calma, fica tranquilo e tal, a gente tranquiliza o paciente. No final do segundo mês, ainda não voltou tudo, porque eles voltam só a partir do terceiro. Eles vão voltar a nascer a partir do terceiro mês. E aí eles vêm ganhando chão, vêm ganhando força. Os fiozinhos vão nascendo aos poucos. Com 6 meses aí sim a gente está com um resultado muito legal. 60% em média do resultado final. E 1 ano a gente tem um resultado total e completo. Mas com 6 meses, se você me perguntar: pô, eu tenho um casamento para ir, eu tenho alguma coisa para fazer, 6 meses você já está fantástico. E me conta uma coisa, e tem manutenção, doutor? Tanto no caso dos cabelos em relação também e a sobrancelha? O que a gente tem que entender? Um fio transplantado ele é um fio mais definitivo, mas a gente precisa cuidar do resto do cabelo, que nem eu estava comentando antes. Esse cabelo, por exemplo, a gente transplantou umas entradas, a coroa, e esse cabelo do meio, ele era um cabelo prévio teu. Se a gente não continuar cuidando dele, é um cabelo que vai se perder e você vai abrir novas regiões de calvície nessa região de topo. Então, fica o transplantado e fica aqueles buracos sem cabelo. A intenção é, e aí eu sempre coloco isso para os pacientes, da gente fazer um tratamento a longo prazo para ter um resultado de longo prazo. A minha intenção é operar uma vez o cara só e nunca mais ver ele. Essa que é o nosso objetivo lá na clínica. Então, a gente fazer uma coisa bem feita e manter esse resultado através das medicações e dos tratamentos. A gente consegue fazer microagulhamento no couro cabeludo, a gente consegue fazer os remédios via oral, que tem uma eficácia muito boa. Além de tudo, a gente também consegue fazer medicamentos tópicos para manter um resultado bem legal. De sobrancelha, o que acontece de particularidade? A sobrancelha, o cuidado também, ele também vai ter aquela queda inicial, que acontece, diminui um pouquinho a densidade, com 6 meses a gente já está com a sobrancelha tinindo, maravilhosa. A questão é que, como a gente tira folículos aqui do cabelo, da nuca, aqueles bem fininhos aqui atrás para transplantar, esses fiozinhos eles crescem como cabelo. Então a única manutenção que a gente precisa fazer na sobrancelha é podar esses fiozinhos, é aparar, mas igual, a mulher também já faz a manutenção, né? Então é bem tranquilo, assim, é uma coisa que não tem muito desgaste, sabe? É bem tranquilo de se lidar. Que maravilha, que legal a gente saber mais, né, sobre transplante capilar, gente. Amei esse assunto aqui no Vitrine, viu? Bom, doutor, passa o seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, né? Perfeito. Quiser te mandar umas fotos de careca, calvície, manda lá, entendeu? Já manda tudo lá no Instagram do doutor, vai lá. Exatamente, a gente sempre está avaliando os casos, né? Eu mesmo gosto de olhar os casos. O Instagram é @Dr. Guilherme Jank, tudo junto. Não tem intervalo, nem ponto, nem nada, do @Dr. Guilherme Jank. É só entrar em contato lá. Lá também vocês vão achar meu telefone de contato da clínica, minha secretária vai... Vocês podem mandar, às vezes, fotos para fazer avaliação, a gente está lá para fazer as consultas. Todo paciente, para fazer o transplante, ele precisa passar por consulta. Eu preciso, e eu gosto muito que o paciente saia dando aula da consulta. Eu gosto que ele entenda exatamente o que está acontecendo com ele, para ele poder entender o que é melhor para ele. Sabe? Isso é muito importante, eu acho que ser verdadeiro com o paciente, isso é fundamental. Que legal, doutor, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine, viu? Obrigado você pela oportunidade de estar aqui, foi muito bom ter vindo. E até uma próxima. Até uma próxima, com certeza.